Você sabe quem eram os publicanos e por que os judeus, em especial os fariseus, odiavam os publicanos? Por que as pessoas diziam a respeito de Jesus na época do Novo Testamento? Esse cara que anda com pecadores e publicanos? Para saber um pouco mais sobre essa questão dos publicanos e também os dois mais famosos publicanos do Novo Testamento, fique comigo nesse vídeo. Olá, muito bem-vindo. Eu sou o pastor Wenderson, você está no Teologia em Tela. Bom, vamos começar com o significado da palavra publicano. O significado é bem simples. Publicano significa arrendatário, ou seja, é o cobrador de impostos, né. A gente já não tem muita, assim, simpatia com cobradores. Temos menos simpatia ainda com cobradores de impostos. Mas eu quero que você imagine dentro de um contexto político-social do Novo Testamento, você sendo um judeu, talvez até, quem sabe, um fariseu. E aí, na sua concepção, o povo de Judá, o povo da Judéia, os israelitas, os hebreus, né, aqueles raízes, eles não poderiam, não deveriam pagar tributo a Roma. Algo estava errado. Então eles estavam na expectativa de um Messias, né, um Messias bélico que traria de volta o poder e a autoridade para Israel, destronando César e todo o Império Romano. O que acontece é que o publicano, ele aceita o domínio de Roma, né. Aqui eu tenho 2 vídeos, um falando sobre os fariseus, outro sobre os saduceus, e lá eu explico que o saduceu, ele até tem simpatia com os romanos, porque eles conseguem alguns privilégios juntos ao Império Romano. Então meio que eles estão andando junto ali com os publicanos. Porém os fariseus pensavam diferente. Os fariseus pensavam assim: nós não podemos nos sujeitar a Roma. Deus vai nos livrar, vai nos libertar. Haviam vários grupos, né, separatistas dentro ali do povo de Israel, os fariseus, saduceus, herodianos, zelotes e assim por diante. E essas pessoas tinham pensamentos distintos, né? E os publicanos eram aquele povo, ou aquelas pessoas, melhor dizendo, que faziam parte do povo judeu e que, no entanto, cobravam impostos do próprio povo judeu. Mais um motivo para que os judeus, em geral, odiassem publicanos, em especial os mestres dos fariseus. Eles não gostavam de publicanos porque viam nos publicanos traidores da pátria. Tá? Porque pensa, é alguém cobrando um imposto de mim para mandar para uma outra nação, para um outro país, para beneficiar outra comunidade, que nada tem a ver com Deus, com a nação própria deles, né. Então eles tinham esse motivo. Além disso, geralmente, eles também, eram corruptos. Muitos deles acabavam sendo corruptos e defraudavam, cobravam além da conta, além do pedido, roubavam, usavam o dinheiro de maneira escusa, de maneira errada, tá. E isso fazia com que as pessoas tivessem um ódio ainda maior pelos publicanos, ao ponto de separar 2 classes, vamos dizer assim, de pessoas ruins, né. Os fariseus tratavam os pecadores e os publicanos, que dá um sentido até mais ruim, né, dá um sentido até mais pejorativo. É melhor você ser um pecador comum do que você ser um publicano, porque senão você é pecador 2 vezes. Então esse camarada aí que anda com pecadores e publicanos, não, não vou dar ouvido para ele não. Eram o que diziam a respeito de Jesus. E os 2 famosos publicanos das Escrituras Sagradas, no contexto do Novo Testamento, é justamente o Mateus, que também é chamado de Levi, e, né, mas ele é principalmente conhecido como Mateus, e o Zaqueu. O Zaqueu também é bastante famoso, existem canções a respeito do Zaqueu, né, existem canções, músicas, pregações e textos, né. Lucas capítulo 19 conta a história do Zaqueu. O Mateus, ele estava na coletoria, né, arrecadando lá os impostos, cobrando as pessoas, eles sentavam em fileiras, geralmente, às vezes haviam 100, 200 coletores de impostos em um mesmo lugar, chegavam numa cidade e coletavam ali os impostos, depois iam para outro lugar e assim por diante. E Mateus estava lá
quando Jesus estava passando, quando Jesus chegou. E é interessante porque nesse momento nós temos o chamado de Mateus, de Levi, né. Jesus olhou para ele: "Segue-me", e ali o texto diz que ele se levantou e seguiu. Possivelmente, né, Deus conhecendo o coração dele, sabia que ele não estava satisfeito com aquele lugar, com aquela situação. Um outro encontro de Jesus com um publicano é quando Jesus encontra o Zaqueu. O Zaqueu era aquele camarada baixinho, né, que você já deve ter ouvido a história dele, que para ver Jesus de longe teve que subir em uma árvore, um sicrômono, que era um tanto quanto difícil subir nessa árvore, dada a sua característica espinhosa. No entanto, ele quis subir para que pudesse ver Jesus de longe ser salvo, né. E o fato é que Jesus contemplou Zaqueu de longe e disse: "Zaqueu, desce da árvore, porque hoje me convém repousar em tua casa, estar contigo em tua casa, comermos uma refeição juntos". E Jesus esteve com Zaqueu naquele dia e houve uma grande salvação. Ali há uma questão interessante, porque quando Zaqueu é confrontado por Jesus e ele vem ao arrependimento, Zaqueu diz: "Senhor, hoje eu vou dar metade dos meus bens para os pobres, e eu também, se defraudei alguém, vou restituir 4 vezes mais", tá. Admitindo, assim, que antes da sua conversão, antes do seu encontro com Jesus, ele de fato não foi um publicano muito honesto, né, ele não apenas cobrava impostos, mas ele fazia alguma falcatrua ali. Tanto é que ele decide restituir o produto do roubo, que é uma questão bíblica, né, que é também uma questão de honestidade, que é uma questão de arrependimento. E além disso, toda a riqueza que ele, construiu, ele resolveu dar a metade de tudo que ele tinha aos pobres, mostrando assim a sua verdadeira conversão, a sua verdadeira entrega ao Senhor Jesus. E outra coisa tão importante quanto saber o significado aí de publicanos e quem eram os publicanos é você se inscrever no canal. Então vai nos motivar a ter mais conteúdos e ainda você fica por dentro de mais conteúdos bíblicos e teológicos para a sua edificação espiritual. Fechou? Valeu então, forte abraço, Deus abençoe, até o próximo vídeo. Se inscreve aqui, ó. Tchau.